Olá, concurseira, olá, concurseiro. Vamos dar sequência então aos temas de direito constitucional. Este é o nosso encontro número 4, são 25 no total. Estamos falando sobre os direitos políticos. Direitos políticos que na aula passada foram analisados numa perspectiva inicialmente introdutória. Enfrentamos aquele artigo 14 que, você recorda-se, dizia: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos e também mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular nos termos da lei. Os conceitos de plebiscito, referendo e iniciativa popular a gente já estabeleceu. Depois falamos sobre uma capacidade eleitoral ativa ou condições de alistabilidade, lembrando para quem o alistamento eleitoral e o voto é obrigatório, facultativo ou então proibido. É obrigatório para maiores de 18 e menores de 70 anos. É facultativo para aqueles que têm entre 16 e 18, maiores de 70 e analfabetos. E é proibido para os estrangeiros e para os conscritos, que são chamados de inalistáveis. Lembram? Depois vimos as lógicas, as regras de uma capacidade eleitoral passiva, identificando quais são os requisitos que eu preciso demonstrar para ser eleito. Estavam tais requisitos no artigo 14, parágrafo 3º, nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idades que variavam entre 35 e 18 anos, né? Com dois intervalos, obviamente, no meio, 35, 30, 21, 18. Analisamos também que os analfabetos e os conscritos, aliás, os analfabetos e os inalistáveis são absolutamente inelegíveis, não é verdade? O 14, parágrafo 4º falava isso. E depois passamos a analisar algumas inelegibilidades relativas. Vimos que presidente, governador e prefeito podem ser reeleitos para um único período subsequente, o que quer significar que eles podem ter 2 mandatos consecutivos apenas, não 3. Esta regra é fácil, por isso que a gente até erra. A prova vem e coloca que o membro do Poder Legislativo pode ter somente 2 mandatos consecutivos. Isso é mentira, né? Os do Legislativo podem ter 2, 3, 10, 20, 50, 1000, se for o caso. Agora, também analisamos um parágrafo 6º do artigo 14 que falava: para concorrerem a outros cargos, o presidente, o governador e o prefeito devem renunciar aos respectivos mandatos, cargos, até 6 meses antes do pleito. 6 meses antes do pleito. Agora a gente pega um parágrafo do artigo 14 que vai levar assim, um tempinho para a gente bem desvendar. Porque vejam, eu já sei que se eu sou prefeito, eu não posso ter um 3º mandato consecutivo. Ah, Antônio, então é simples, eu vou colocar a minha esposa. Não, não vai. Porque tem uma regra no artigo 14, parágrafo 7º, que proíbe o concurso de parentes e cônjuges, né, dos prefeitos, governadores e presidente nos seus respectivos territórios. Vamos dar uma olhada então neste importante dispositivo, apenas anote aí para ficar bem consistente, né, o teu material, que o 14, parágrafo 7º da Constituição Federal está no âmbito destas inelegibilidades relativas. Inelegibilidades relativas que dirão, neste 14, parágrafo 7º, o seguinte: são inelegíveis no território, olha, vamos grifar isso daqui, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou então por adoção do presidente da República, do governador e do prefeito. Tem aí algumas exceções, mas deixem elas para o final por enquanto. Então, vamos tentar desvendar aí os significados deste território, cônjuge, parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção, iniciando pelo cônjuge. Quem que é cônjuge? Como é que funciona? Então, em vermelho aqui eu vou colocar cônjuge. Para fins de inelegibilidade, é aquela pessoa com quem mantém uma união formalizada através do casamento, por exemplo. Então, marido, esposa, evidentemente são cônjuges, né? Mas também a união estável. Companheiro, companheira de sexos diferentes enquadram-se como união estável e, portanto, inelegíveis, uma vez que cônjuges, né?
Mas não apenas a união estável, né? A união homoafetiva também deve aqui ser considerada. Hoje em dia a gente separa, né? O direito separa união estável, união homoafetiva. Eu creio que a gente está caminhando para um padrão, né? Que daqui a pouco vai ser união, pronto, né? Se estável, homoafetiva, casamento, sei lá. Não é da conta de ninguém a não ser daquele que está com o outro, né? Pois bem, essa ideia. Então esses que aí estão são inelegíveis no território do titular, que no caso vai ser o presidente, governador e prefeito, já vou explicar isso. Então, namorado, namorada, esquema é muito anos 90, rolo, né, sei lá, como eu tô saindo, né, habitualmente ela não entra aqui no conceito de cônjuge. Cônjuge são esses que aí estão, casamento, união estável e união homoafetiva. Tá? Agora, e aquele negócio, Antônio, de parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção? Bom, primeiro, né, vamos só estabelecer uma coisa. Há uma diferença entre parente consanguíneo, por afinidade ou por adoção. Qual que é a diferença? Veja, suponham que eu, casado que sou, fiz um filho pelas vias tradicionais, né? É um filho, tradicional a palavra, você entendeu o que eu quero dizer. Então, este é um filho sanguíneo, evidentemente, tá? Mas não, eu adotei uma criança, aí é um filho por adoção. Não, mas tem uma por afinidade também. Suponham que eu casei-me com uma menina que já tinha um filho. Passa esta criança a ser minha também por afinidade, né? Beleza. Mas a gente tem que estabelecer aí até onde vai o parentesco, né, na prática. Temos aí segundo grau mencionado, mas aí é que tá. Tio é primeiro, é segundo, sobrinho, irmão, pai, mãe. Então, vamos tentar estabelecer aqui, ó. Este sou eu. E aí, subo um grau, encontro meus pais. Primeiro grau, parentesco. Subo mais um grau, encontro os meus avós. Segundo grau, portanto, o parentesco. Desço um grau, filhos. Parentes de primeiro grau, desço mais um grau, netos. Parentes de segundo grau. Beleza, moleza, né? Para cima ou para baixo é tranquilo. Agora o problema é para o lado, irmão. Irmão é primeiro ou é segundo? Olha, meu irmão, ele não nasce de mim, né? Ele nasce do parente comum, portanto, irmãos são parentes de segundo grau, sem dúvida alguma. Percebam que esses que aí estão em vermelho na sua tela, eles são inelegíveis. Só que daí para frente a gente vai começar a falar em parentes que são elegíveis porque não são mais de segundo grau, e sim de terceiro ou até mesmo quarto. Porque, veja, o meu sobrinho, eu não tenho dúvida, o meu sobrinho é parente de terceiro grau, porque ele é filho do meu irmão. Então eu vou contando os graus e chego até ele. Quem está em azul, portanto, é elegível. Concorda? Tio, tia. Bom, esses daqui são filhos dos meus avós, então são parentes de terceiro grau. E aí vem a última consequência, primos, que são filhos dos meus tios, são parentes de quarto grau. Isso para mim foi uma decepção, porque a gente sempre fala, esse daí é filho do tio, do irmão, do cunhado, do sobrinho, do avô, do pai, do cunhado, da minha avó, ele é meu primo de segundo grau. Não, não é, porque primo sempre começa em quarto grau. Primo sempre começa em quarto grau. Então quem está em azul, elegível. Quem está em vermelhinho, inelegível. Então a gente já está trabalhando aí com os conceitos, beleza? Agora que sabemos cônjuges, quem são, e os parentes em até segundo grau, quem são, precisamos nos dedicar à análise dessa lógica de território, né? Território, tá? Então, como é que funciona? Veja, faça essa reflexão comigo aqui. Faça uma tabelinha de 4 linhas por 3 colunas. Esta terceira pode ficar meio gordinha assim, tá? Então, a gente tem que lembrar que estamos falando em inelegibilidades que atingem os cônjuges e os parentes em até segundo grau do presidente, do governador
e do prefeito. Isso vai ser determinante daqui a pouquinho. Mas eu já tenho que frisar com você que os cônjuges e os parentes em até segundo grau inelegíveis são os cônjuges e os parentes em até segundo grau do presidente, do governador e do prefeito. Portanto, colocaremos aqui prefeito, governador e presidente. Lembrando que estamos falando da questão do território, tá? Território. Então, vamos supor assim, eu sou prefeito de Belo Horizonte. Os meus parentes em até segundo grau e cônjuge não podem ser, evidentemente, prefeitos ou vice-prefeitos em Belo Horizonte. Eu utilizei aí o prefeito de A, né, uma cidade qualquer, o seu parente em até segundo grau, o cônjuge não pode ser prefeito ou vice naquela cidade. Mas também não pode, aí que tá, ser vereador naquela cidade. Antônio, então você está me falando que o filho do prefeito de Belo Horizonte não pode ser vereador em Belo Horizonte na gestão subsequente? Não, não pode. Porque a inelegibilidade é no território. Muita gente pensa que a inelegibilidade é no mesmo cargo. Não, a inelegibilidade é no território. Cuidado então com esse negócio. Mas tá, Antônio, vamos lá. Aí ele mudou de território, então. Ele pode, o parente do prefeito de Belo Horizonte? Sim. Então assim, se eu sou prefeito de A, o meu filho pode ser prefeito em B, em C, em outra cidade. Aí não há nenhum problema, tá? Aí não há nenhum problema. Beleza? Mudou o território, aí valeu. Agora, se eu sou governador de Z, os meus parentes em até segundo grau e cônjuge não poderão ser governador, concorrer para governador, vice-governador naquele estado, nem mesmo para prefeito ou vice-prefeito naquele estado. Então, a ideia é a seguinte, se eu sou governador de Minas, os meus parentes em até segundo grau e cônjuge não poderão concorrer ao cargo de governador, vice-governador de Minas, nem mesmo de prefeito ou de vice-prefeito em Belo Horizonte ou de qualquer outra cidade mineira, porque trata-se de um cargo que está no âmbito daquele território. E também dentro dessa lógica, os meus parentes em até segundo grau e cônjuge não poderão ser vereadores, deputados estaduais, deputados federais ou senadores naquele estado. Naquele estado. Veja, se você pensar no Sarney, a filha dele, né, depois de um processo lá de, enfim, sucessão dele, acabou assumindo o governo do Maranhão. Ela entrou no governo estadual do Maranhão. Ele queria ser senador pelo Maranhão. Podia? Não, claro que não. Se a filha dele era governadora do Maranhão, ele não podia ser senador pelo Maranhão. O que ele fez? Trocou de estado, né? Ele foi lá para o Amapá e, salvo engano, hoje ele é senador por lá, pelo Amapá. Para nunca mais esquecer esse negócio de território, pense assim, ó. Se a Dilma, por exemplo, a Dilma é presidente, né? Ela tem, sei lá, marido, namorado, sei lá o que ela tem. Se tem alguém, mas deve ter parente até segundo grau, esses parentes não podem ser nada no Brasil. Nada no poder executivo, nada no poder legislativo. Tá bom? Show de bola. Estamos aí com o 14, parágrafo 7º sendo visto. E eu disse que esse demorava um pouquinho mais para ser bem compreendido, para ser bem explicado. Mas, Antônio, ele não vai poder ser nunca mais? Não, não é bem assim, né? Eu quero que você entenda que aqui a gente vai considerar uma inelegibilidade no mandato subsequente, tá?
no mandato subsequente, mas aí começa a haver alternâncias no poder, aí todos podem voltar. Por exemplo, hoje a filha do Lula, se é que ele tem filha, poderia ser presidente do Brasil? Poderia, porque o próprio Lula poderia. A filha do Fernando Henrique Cardoso poderia? Claro, porque ele próprio poderia. Tá? Então a gente pensa que essa inelegibilidade ela é sempre no mandato ali subsequente. E é importante que você recorde-se de uma coisa. A inelegibilidade, ela pega neste sentido. Então, quer dizer, inelegibilidade vai levar em consideração os parentes em até segundo grau e cônjuge do prefeito, do governador e do presidente. É nesse caminho, é da esquerda para a direita que caminha a inelegibilidade. A prova tende a perguntar, aqui tem inelegibilidade? Não, não. Para você entender, vejam só. Imaginem que eu sou prefeito de Belo Horizonte. Minha esposa pode ser vereadora em Belo Horizonte? Não. Isso não pode. Tá? Porque aqui a gente tem a regra do 14, parágrafo 7º. O parente em até segundo grau e cônjuge do prefeito é inelegível em seu território. Mas a prova, ela tende a perguntar assim daí, ó. Eu sou vereador em Belo Horizonte. Minha esposa pode ser prefeita em Belo Horizonte? Aí pode. Aí pode. Pode porque eu estou dizendo, mais uma vez, que a inelegibilidade parte da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Então, se eu sou prefeito de Belo Horizonte, meus parentes não podem ocupar estes cargos. Agora, se eu sou vereador em Belo Horizonte, os meus parentes podem concorrer a qualquer um desses cargos, tá? No mesmo território. E aí eu te pergunto, se nesta situação, eu sendo vereador, ela entrou de prefeita e ganhou, eu posso concorrer no território dela? Aí veremos que poderemos, porque existe aqui uma exceção permitindo, no final do 14, parágrafo 7º. Acompanhe aí. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes em até segundo grau, do presidente, do governador ou do prefeito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Aí pode. Tá? Eis o 14, parágrafo 7º. Não vale a pena ir adiante e saiba que há algumas exceções a ele. Mas são exceções daí muito jurisprudenciais que já não tocam, não dizem respeito para mim, né, no seu concurso. Visto o 14, parágrafo 7º, vamos pegar aqui o 14, parágrafo 8º, lembrando que ainda estamos falando de inelegibilidades relativas, né? Situações nas quais determinadas pessoas não podem concorrer. O 14, parágrafo 8º diz: o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Então, o militar alistável é elegível. O militar alistável é elegível. Logo, presta atenção, o militar inalistável é inelegível. E você sabe que sim, há um militar que é inalistável e, portanto, inelegível. Quem que é o militar inalistável que você já viu aí alguns encontros atrás? Muito bem, o conscrito, né? O conscrito é militar, é também inelegível por força dessa regrinha que aí está. Percebeu? Se o militar alistável é elegível, o militar inalistável é inelegível. Mas o militar alistável é elegível nas condições que aí estão. Fique muito atento, muito atenta a elas. Se ele contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Isso quer dizer que a Constituição colocou esse cara numa sinuca,
Porque este afastar-se que aí está, ao contrário do que possa no primeiro momento parecer, é definitivo. Então colocou esse cara numa sinuca, por quê? Se ele quer concorrer, ele deve se desligar das Forças Armadas. E isso significa, na prática, que se ele concorrer e ganhar, ele vira político. Agora, se ele concorrer e perder, como ele definitivamente havia se afastado, ele fica sem o cargo político e sem o cargo militar. Veja então como a Constituição o colocou numa situação ruim, muito ruim, tá? Agora, se ele contar mais de 10 anos de serviço, aí ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Isso quer dizer que este já vai ter uma certa garantia, uma certa segurança, porque o agregado aqui quer dizer licença. Ele vai ser licenciado, algo temporariamente, algo temporário. Então, veja que fantástico. Se ele quer concorrer, tendo mais de 10 anos de serviço, ele vai, vamos pensar assim, ser licenciado. Lembrando que o licenciado, nesse contexto, é chamado de agregado, né? Se nessa circunstância ele concorre e ganha, aí a Constituição fala que no ato da diplomação ele passa para a inatividade, virou político. Agora, se ele perde, considerando que havia sido agregado, ele volta, tá? Ele volta sem problema algum. Então este já tem uma certa segurança, talvez os outros ali de cima não tenham. O 14, parágrafo 9º, ele vai dizer o seguinte, é a última hipótese aí de inelegibilidade relativa. Uma lei complementar, que é uma lei mais difícil de ser criada, estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta. Tá? Então, esse cara, aliás, essa inelegibilidade, ela não veio assim bem delimitada na Constituição. O que a Constituição está falando é uma lei mais difícil de ser criada vai estabelecer exatamente as hipóteses de inelegibilidade que levarão, por exemplo, em consideração a vida pregressa do candidato. Tudo para assegurar a normalidade e a legitimidade das eleições. Então, Antônio, quer dizer que eu vou criar uma espécie de inelegibilidade por lei complementar que levará em consideração a vida passada do cara, buscando com isso assegurar a moralidade para o exercício do mandato, por exemplo? Sim. Antônio, isso tem alguma coisa a ver com a lei da ficha limpa? Sim, esse é o dispositivo que fundamenta a lei da ficha limpa. Concorda? Esse daqui fundamenta a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa vai olhar para trás, né? Vai ver a vida pregressa do candidato. E aí vai dizer, olha, você com essa tua vida pregressa de traficante, condenado, coisa e tal, você não pode ser parlamentar ou mesmo chefe do Poder Executivo. Enfim, você não pode ser eleito. Eis o 14, parágrafo 9º. Tá? Acabamos aí as inelegibilidades relativas e, feito isso, vamos para um novo ponto, o 2.6, que trata, atenção, da ação de impugnação ao mandato eletivo. A Constituição trouxe esta ação lá no artigo 14, parágrafos 10 e 11. 14 parágrafos 10 e 11. A ideia é bem simples.
Às vezes, o candidato leva a campanha na mais absoluta normalidade. Ele faz tudo certinho. É um santo, é um anjo. Só que aí, no dia da eleição, o cara coloca assim as asinhas de fora. Ele começa a corromper, ele começa a prometer cargos, começa a constranger adversários, paga para votarem nele e aí ganha. Poxa, Antônio, mas e o cara ganhou roubando, né? Não existe alguma forma de impugnar o seu mandato eletivo? Claro, existe uma ação de impugnação ao mandato eletivo que está prevista no 14, parágrafo 10 e 11. O 14, parágrafo 10 e 11 dizem respectivamente que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias a contar da diplomação instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Prova de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, do simples para o não tão simples assim. Em se tratando de uma ação que vai questionar aspectos eleitorais, fica muito evidenciado que tal ação vai ser distribuída na Justiça Eleitoral. E ela vai ser distribuída, apresentada, com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então o autor tem que provar já de largada que, por exemplo, aquele candidato que ganhou a eleição abusou do poder econômico, distribuindo dinheiro, dando cesta básica, enchendo tanque de gasolina, esse tipo de coisa que acontece muito. Ou então tem que provar que ele corrompeu, assim, prometeu cargos, isso é muito comum em reeleição. Ou fraudou mesmo, foi lá e mudou o sistema eleitoral, botou lá um hacker para mudar o sistema de contagem da urna eletrônica, sei lá, tá? Agora, esta ação de impugnação ao mandato eletivo, ela vai ser distribuída no prazo de 15 dias contados da diplomação. É aqui onde normalmente vem a pegadinha. Ela vai falar 15 dias a contar da eleição, 15 dias a contar da posse, 30 dias a contar da diplomação, enfim. A gente tem que lembrar o seguinte, as eleições, elas se desenvolvem em ao menos 3 grandes momentos. Tem a eleição propriamente dita, que acontece em outubro, depois a diplomação, acontece normalmente em novembro, e consiste ela na entrega de um diploma para o ganhador da eleição. Com tal diploma, ele pode tomar a posse lá em janeiro ou fevereiro, a depender do cargo, tá? Então, evidentemente eu não vou contar o prazo da ação da posse, porque eu não vou esperar o cara entrar, começar a ganhar dinheiro, para daí eu impugnar o mandato eletivo dele. E não é nem a questão também, no final das contas, do dinheiro que me interessa tanto. A ideia é a seguinte, e esse cara eventualmente votou já leis, aprovou leis, agora eu vou tirar o cargo dele? Não dá, né? Não faz sentido nenhum. Então não pode ser a posse, o marco. Também não pode ser a eleição, porque normalmente a prova, a comprovação do abuso do poder econômico, da corrupção, da fraude, vem depois. Aos 2, 3 dias, aí começa a baixar poeira. Ah, você viu fulano vendeu-se para ciclano que ganhou a eleição por um tanque de gasolina. Aí até a gente começar a reunir estas provas, poxa, vai ser um tempo precioso, e se a gente contar a partir da eleição, aí ficou mal, né? Então, de fato, o melhor prazo para contar é o prazo da diplomação. Tá? Diplomação. Diplomação que consiste na, como eu já disse, entrega de um diplominha para o cara que venceu, dizendo que ele ganhou aquela eleição, com tal diploma ele pode tomar a posse. Então, no final das contas, fica para você memorizar basicamente aí apenas os 15 dias. Esta ação de impugnação ao mandato eletivo tramita em segredo de justiça e responde o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má-fé. Olha, respondendo o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má-fé. Aí eu acho que a Constituição acertou, porque também tem muita gente que perde a eleição e aí faz de tudo para tentar reverter. Faz de tudo para tentar reverter através de fraude e esse tipo de coisa, né? Agora, fraude no sentido de assim, dizer, né, que foi
comprado, ou eu perdi, você ganhou a eleição, eu perdi, eu estou inconformado, aí eu vou pagar um laranja para entrar com a ação dizendo que você roubou. Veja, se ficar comprovada a má-fé do autor, ele responde na forma da lei. Agora a parte que eu não me conformo até hoje é que essa ação tramita em segredo de justiça. Mas por quê? Por quê tramita em segredo de justiça? Se todos os processos, via de regra, tramitam aí de maneira pública, não é verdade? É a intimidade do parlamentar. Ele que vai se catar, né? Não é a intimidade dele, não. É a moralidade que está por detrás desse negócio. É isso aí. Na próxima aula a gente volta com os direitos políticos, concluindo-os e dando início a outros emocionantes temas de direito constitucional. Minha amiga, meu amigo, obrigado. Um grande abraço, tudo de bom para você. Lembre-se que você pode e faz uma gentileza pra gente, curtindo ou não a aula. Até o encontro de número 5.